Nós vamos nessa noite meditar num texto da palavra de Deus que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Nós vamos ler nesse primeiro momento os 5 primeiros versos desse texto. Decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, fizemos uma leitura da santa palavra do Senhor. Teremos agora um momento de expectativas. Queremos, Deus, receber do Teu Santo Espírito instrução para a nossa vida. Derrama do Teu poder, do Teu Espírito nessa noite, Senhor. Usa a minha vida para que o Teu nome seja glorificado, a Tua palavra seja exposta, a igreja seja edificada e o Teu santo nome louvado. É o que eu te peço, Deus. Apesar de todas as minhas imperfeições, tenha misericórdia de mim. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que vocês estão se perguntando o que esse texto tem a ver com um culto em que comemoramos 77 anos da nossa igreja. E eu espero chegar lá. Eu espero que a gente chegue juntos lá. A vida de Davi, ela é relatada na palavra de Deus como poucas na história de Israel. Poucas pessoas tiveram tanta visibilidade na Escritura como este homem. Ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. No entanto, quando nós lemos a palavra de Deus e a história de Davi de maneira criteriosa, minuciosa, atenta, nós percebemos que a Bíblia não tem absolutamente nenhum compromisso em construir histórias de heróis. Ela não tem compromisso em velar as partes ocultas da alma, os desejos do coração, a podridão do ser humano. Ela escreve sem dó e fica para a posteridade como sendo mensagem e palavra de Deus. Se a Bíblia fosse um feed do Facebook,
Nesse momento estaria Davi escrevendo assim: Davi, sentindo-se profundamente tentado a trair a sua esposa, ou as suas esposas. E aí embaixo ele posta uma foto de uma mulher tomando banho. É exatamente isso daqui. Ela não tem compromisso na construção de heróis. Até o primeiro livro de Samuel, a vida de Davi, ela é assim, olha, um meteoro. Mas no segundo livro de Samuel, nós temos essa bomba. E o que é que esse texto tem a ver conosco? Vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, relata o ápice, a crista da onda, o sucesso da vida de Davi. Alguém que estava enfrentando um momento incrível no seu reinado. Havia passado o inverno, as conquistas tinham sido feitas, o povo estava contente, feliz. Nós comemoramos 77 anos. Irmãos, não tem uma pessoa que nós encontramos ao longo de muito tempo que se refere à igreja de Vila Mariana com a boca cheia, dizendo: que igreja, que bênção, que coral, que irmãos, que acolhimento, que alegria, que bênção, quanta criança, quanto jovem, quanto adolescente, quanto trabalho, quantas igrejas plantadas. Vocês têm o melhor acampamento do Brasil que uma igreja pode ter. É um negócio impressionante, irmãos. E tudo isso nos inspira muito, mas muito cuidado. O primeiro alerta que surge para quem vive um bom momento na vida é: cuidado com a zona de conforto. No versículo 1 de Samuel diz: decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus servos, o exército, e ele ficou em Jerusalém. Ele não foi para a guerra. Ele olhou para todo aquele império e disse: agora é manter. Agora a gente só mantém a estrutura que a gente tem. Isso é um grande perigo. Isso é para nós assim um grande perigo. Por quê? Porque ele não ter ido para a guerra fez com que ele dormisse à tarde. Quem dorme à tarde não está na guerra. Seu Daniel sabe, né, seu Daniel? Veterano da Segunda Guerra Mundial aqui. Foi para a Itália. Quem está na guerra dorme na hora que dá. Quando dorme. E levantando à tarde, passeando pelo terraço do palácio. Jerusalém deve ter se tornado uma cidade num feriado por muitos dias. Por quê? Os homens não estavam mais lá, tinham ido para a guerra. Ficaram quem? As crianças brincando nas ruas, as mulheres cuidando das crianças,
E os idosos, porque não tinham mais força para ir para a guerra. E quem mais? O bonitão, Davi, que achou que não era mais importante guerrear, lutar. Assim como Davi, irmãos, da mesma forma que eles, todos nós estamos sujeitos a essa tentação. Nós somos consumistas. Da mesma maneira que ele andou à tarde pelo terraço, viu uma mulher bonita e disse: chama ela para cá, que eu quero ter uma conversa, tomar um vinho. E depois do vinho, segundo a Bíblia, sexo. Consumo nas veias. Eu quero, eu posso. Faz. Nós também somos altamente consumistas. Somos inclinados a essas atitudes que a zona de conforto nos produz, ou melhor, produz em nós. Agir por impulso, sermos hedonistas, existencialistas, busca pelo prazer de maneira rápida, objetiva, sem compromisso. A mente está vazia, e é isso que sobra. Ele queria buscar pelo seu bem-estar, um lazer que seria muito caro para ele. Ficar no palácio, ficar no terraço, como Davi, produz um desânimo com novos desafios. Esse é o perigo que todos nós corremos, como indivíduos e como igreja. Olhar tudo isso e falar: uau, vamos só manter. Não podemos ficar nessa zona de conforto. O Espírito nos impulsiona para frente. Ele nos joga em direção a desafios, novos projetos, novos rumos, novo alcance, novas pessoas. Temos um bairro, temos uma cidade ao ser alcançada, temos um país para ser influenciado. Mas ficar no palácio nos dá aquela sensação de que, o domingo é tão bom, ele basta para nós. Não basta, é insuficiente. Aqui é o nosso palácio. Aqui é onde a gente se sente em casa. Amigos, parentes, colegas, irmãos, irmãs, boa música, uma reflexão que às vezes acalma o seu coração, outras vezes não. Mas esse é o perigo de permanecer nessa zona de conforto. Tem um provérbio que diz assim, Provérbios 14:4: se não há bois, não há colheita, pois a boa colheita requer um boi forte para o arado. Precisamos estar firmes nos desafios que Deus coloca para nós. Qual é o perigo? Clarice Lispector descreveu em poucas frases, numa de suas personagens, da seguinte maneira, que vivia nessa zona de conforto. O livro é A Descoberta do Mundo. O hábito tem-lhe amortecido as quedas, mas sentindo menos dor, ele perdeu a vantagem da dor como aviso e sintoma. Hoje em dia, ele vive incomparavelmente mais sereno, porém em grande perigo de vida,
pode estar a um passo de estar morrendo, pode estar a um passo de ter morrido. É essa zona de conforto que Davi se viu, depois de um ano, contemplando todas as conquistas que Deus havia lhe dado. Uma segunda observação, um segundo perigo, é que quando você se encontra num ótimo momento da vida, num ótimo momento profissional, num ótimo momento como família, num ótimo momento como igreja, num ótimo momento como maestro, músico, frequentador, pastor, líder, você se acha no direito de cometer licenciosidades morais, de abrir exceções, porque afinal de contas, você é tão bom, Deus te usou tanto, que o meu crédito com o Senhor chegou até a exceder a minha salvação. Eu posso gastar um pouquinho hoje, entendeu? E é isso que aconteceu com Davi. Verso 3. Davi mandou perguntar quem era aquela bela mulher. Disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Davi enviou mensageiros, trouxeram, se deitou com ela, e tendo-se purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa, e a mulher mandou avisá-lo: estou grávida. Davi tinha várias mulheres, ele tinha várias esposas, ele tinha concubinas, ele tinha um harém, mas o pecado dos seus olhos estava em outro lugar. Todas aquelas mulheres já não mais o atraíam. Nós podemos ter muitas vezes a mulher da nossa vida ao nosso lado, a mulher da mocidade, uma família respeitada, mas sermos detonados por uma atração fatal, irresistível. E essas coisas destrutivas possuem um potencial imenso de atração para as nossas vidas. Isso tem uma aplicação para você, como membro da igreja, e tem uma aplicação para a igreja como um todo. Para você, o cuidado vem por meio de C.S. Lewis, quando ele diz assim: um homem com uma obsessão é um homem com pouquíssima resistência à compra. Muitas pessoas dizem não praticar a castidade porque ela é impossível, mas quando uma coisa é obrigatória e não facultativa, o melhor a se fazer não é pensar na impossibilidade, mas na melhor forma de cumpri-la, ainda que seja imperfeita. Muitas vezes, as tentações que assolam o seu coração, elas são vencidas com o seguinte argumento: eu sou um pecador mesmo, não tem jeito. Eu sou uma pecadora mesmo, não tem jeito. Mas não é a melhor forma de lidar com as tentações. A melhor forma de lidar com as tentações é resistir fielmente a todos os princípios que te levaram a deixar você onde você está hoje. Como profissional, como marido, como mulher, como filho, como membro, como líder, se mantendo fiel àquilo que te levou aonde você está.
O que trouxe esta igreja a esse patamar que ela ocupa hoje? E nos últimos anos, o que foi? Fidelidade a Deus e a sua Escritura, compromisso fiel de irmãos e irmãs nos dízimos e nas ofertas, responsabilidade com os ministérios que são assumidos, responsabilidade junto às leis do nosso município. Por exemplo, nós temos a BITSE. Há 12 anos atrás, foi gastado 700 mil, 600 mil reais para construir elevador, escada de acesso, rampa, corrimão, extintor, sistema de hidráulico. Estamos renovando agora mais uma. É o correto? É o correto. Então vamos fazer o correto. Porque à medida que se acende a tentação de... Tem alguém aqui, irmãos, do nosso meio, que conhece os altos funcionários do Corpo de Bombeiros, por acaso? Tem alguém que possa nos ajudar aí a conseguirmos isso por vias escusas? Vamos ampliar o tempo. Vamos ampliar o tempo. Algum irmão conhece alguém na prefeitura que pode aí nos favorecer e colocar dessa igreja aqui? Não, mas não pode fazer igreja aí. Não, a gente muda o nome, a gente não é mais igreja, nós somos um teatro, somos um centro cultural, somos uma estrutura de encontros semanais. Não tem a gente vai burlando, entendeu? Esse é o perigo, quando se chega na crista da onda e não se mantém a moral que te levou até lá. Esse é o problema. Foi o que aconteceu com Davi, o rei que não foi para a guerra, o rei que não foi guerrear, o rei que não estava junto com o exército que o levou aonde ele estava. Isso é o que acontece, esse é o problema, percebe? E agora? Agora, o que resta é a decadência moral. Porque o que acontece em seguida, irmãos, é triste. Batseba engravidou. E agora? Agora, a gente entra no terceiro perigo. É a demora do reconhecimento das suas mazelas. É a demora do reconhecimento dos seus pecados. Uma mensagem como essa que diz assim: Batseba está grávida. Agora você vai ter que lidar com Urias, assuma as suas responsabilidades, e não é o que ele faz. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele manda uma carta para o seu capitão e fala assim: traz Urias para cá, ele deve estar um pouco cansado da guerra. Urias vai até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, Davi está maquinando o seguinte: o cara está na guerra, ele vai chegar em casa, vai encontrar a esposa e, vão fazer aquilo que marido e mulher faz, ou deveriam fazer, E aí ela vai ficar grávida. Só que Urias chega e fica na porta do palácio. Davi, Urias não foi para casa ainda. Como não? Não, tem 2 dias que ele está em pé na porta do palácio como um cão de guarda. Não, chama esse homem aqui. Não, rapaz, vai lá para sua casa. Meu rei, os meus amigos estão em guerra. Eu não consigo me dar esse privilégio. Não, vem cá.
vem aqui, vamos tomar um vinho juntos, vamos. E ele embriaga o seu servo, e ele, agora ele vai para casa, ele fica bêbado na porta do palácio, como um cão fiel ao seu dono, não arrasta o pé. Davi então tem uma ideia brilhante. Ele escreve uma outra carta, dizendo: então você volta para a guerra. E ele manda uma carta ao comandante dizendo: qual é das frentes de batalha a mais sangrenta? Coloca Urias lá na frente, que aí ele morre e está resolvido o problema. E é isso que ele faz. E Urias morre. Morre também outras 18 pessoas por meio desta ação. Isso é o que acontece quando se demora em reconhecer os seus pecados, as suas mazelas. O diabo o ajudou a cometer o pecado, mas o diabo não o ajudou a esconder o pecado. Até que Deus traz até o palácio o profeta Natã. O profeta Natã chega diante de Davi e diz assim: eu tenho um assunto para tratar com você. Claro, Natã, pois não. Deixa eu te contar uma história. Esse negócio, deixa eu te contar uma história, é um perigo, né? Jesus fazia muito isso, né? Deixa eu te contar uma história. E aí Davi fala: pois não, conta a minha história. Era uma vez um homem que morava numa cidade muito pequena, muito pobre. Tinha juntamente também um homem muito rico. O muito rico tinha muitas ovelhas, mas esse homem pobre tinha uma só, uma ovelhinha, que ele tomou, cuidou, criou. Ela quase que dormia junto com o casal, ali. E esse homem que era muito rico, era muito miserável. Um dia ele recebeu uma visita e não quis matar uma das suas ovelhinhas para servir de jantar ou de almoço a sua visita. E sabe o que ele fez, Davi? Nossa, eu não acredito. O que ele fez? Ele foi até a casa do homem pobre, tomou a ovelhinha, matou a ovelhinha e serviu a ovelhinha como almoço para aquele homem. Isso é inadmissível. Uma pessoa assim tem que morrer. Ele vai restituir 4 vezes mais aquilo que ele fez. E Natã diz: este homem é você. Você é esse homem. E todo o filme faz sentido para Davi. E Deus se aborrece dessa atitude e diz: o seu filho vai morrer. Consequências drásticas que só aconteceram por uma demora e tentativa de encobrimento das suas mazelas. Na sua vida você pode aplicar da maneira que você bem entender. Pecado não é para ser escondido embaixo do colchão, dentro da carteira, nas abas secretas do seu celular. Pecado é para ser confessado diante de Deus. A única opção que o pecador tem, legítima, segundo a palavra de Deus, é que os pecados devem estar diante da cruz. Uma aplicação para nós como igreja. Irmãos,
nós sabemos, nós não somos perfeitos. Vocês estão olhando aqui para uma pessoa completamente imperfeita, pecaminosa, às vezes ruim, às vezes mal-humorada, às vezes bravo, às vezes ignorante. Mas, pastor, parece que você está falando, parece que eu estou olhando no espelho. Irmãos, somos todos nós. Reconhecer as mazelas da nossa igreja nos ajuda a dobrar os nossos joelhos diante de Deus, para que a sua graça continue sendo derramada por meio do perdão, para que o teu Santo Espírito continue soprando e agindo livremente no nosso meio, por meio de músicas, de programações, de jantares, de almoços, de encontros, de festas, de organizações. Deus continua no nosso meio, apesar das nossas mazelas e imperfeições. O problema é que sem a confissão e sem o reconhecimento, acontece o endurecimento do coração. E aí Deus tem que mandar os Natãs para quebrar com uma picareta, um coração de um picareta. É isso que acontece. As consequências foram terríveis. A palavra de Deus diz assim: aquilo, Davi, que você fez em oculto, eu o farei perante todo Israel, quando o seu filho deita com as concubinas do seu pai, diante de todo Israel. Duríssimas consequências. Pastor, 77 anos. 77 anos de bênçãos derramadas sobre nós. 77 anos de homens e mulheres imperfeitas, que Deus tem usado para ter o seu nome glorificado. 77 anos de zelo e cuidado. 77 anos de vida fora da zona de conforto. 77 anos confessando pecados e reconhecendo as suas mazelas. Tudo isso para que a glória do nome de Deus seja manifesto no nosso meio. Davi é um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito. Davi nos revela o poder da graça sobre a vida de um homem. Davi nos alerta do comodismo e do conforto. Davi nos revela, mesmo antes da necessidade que temos de um Redentor. No Salmo 32 ele escreve assim: bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado e a iniquidade é coberta. Muitos anos antes do Redentor. Por isso, irmãos, isto é o que nós podemos experimentar como alerta para nós. Alerta da mensagem de Deus para nós, que são alguns perigos do sucesso. Cuidado com a zona de conforto, muito cuidado. Cuidado com a licenciosidade moral e cuidado com a demora em reconhecer as suas mazelas. Pastor, quantos anos nós temos ainda pela frente? Não sei.
mas olhando a nossa história, eu sei por que nós estamos aqui. E isso nos direciona para onde nós queremos chegar. Que Deus assim nos abençoe. Amém.